Estamos de volta, galera, para nossa sexta aula sobre funções exponenciais. Funções exponenciais. Bom, nós vimos até agora que quando nós temos uma função exponencial onde o a é maior do que 1, a função é crescente. E quando a função é entre 0 e 1, ela é decrescente. Então, se nós temos a função y igual a 2 elevado a x, o que nós temos aqui, é uma função x, y, o que nós temos é uma função crescente, tocando no 1. E se nós temos uma função do tipo y igual a meio elevado a x, esta função é decrescente, cruzando em 1. Nós vimos ainda que quando a gente tem esta função y igual a 2 elevado a x, ou mesmo a função y igual a meio elevado a x, e a gente faz uma soma ou subtração a esta função, os gráficos, consequentemente, ou subirão ou descerão. Os gráficos ou subirão ou descerão. E vão subir e descer em função de quanto tenha sido a soma feita a essas funções ou quanto tenha sido a subtração feita a essas funções. Nós vimos ainda que o domínio destas funções, o domínio representa os valores possíveis de x, e o conjunto dos valores de x possíveis é o conjunto de números reais, e a imagem são todos os números positivos, ou seja, de 0 para cima. Então, a imagem dessas duas funções que eu tenho aqui seria uma outra linguagem de 0 a mais infinito. Ele não toca no 0, mas ele chega o mais perto possível de 0. Tanto a função menor do que 1, quanto a função maior do que 1. Eles tendem a 0, mas nunca serão 0. O que acontece se eu tenho agora a função y igual a 7 elevado a x? Basicamente, o que acontece é o seguinte. Então, nós temos aqui o gráfico xy, e se eu tinha a função y igual a 2x, passando aqui no 1, a função y igual a 7x também passará no 1. Só por ele ter uma base, uma maior do que o 2, esta função será mais inclinada. Ela vai ser mais inclinada, y igual a 7 elevado a x. E se eu tiver uma função y igual a 20 elevado a x, ela vai ser ainda mais inclinada. Da mesma forma que nós teremos esta modificação caso o valor de a da função diminua e aumente entre 0 e 1. Então, se nós temos esta função aqui como sendo y igual a meio elevado a x, à medida que eu diminuo esse valor, mais inclinada ela se torna. Então, aqui eu teria a função y igual, por exemplo, 1/7 de x,
ou ainda a função y igual a 1/20 elevado a x. Ou seja, à medida que o valor de a diminui, estas funções se tornam cada vez mais inclinadas e cada vez mais perto do eixo y. Já no caso do valor de a ser maior do que 1, nós temos que, à medida que o a aumenta, a função se torna mais inclinada. Enquanto aqui, à medida que o a diminui, a função se torna mais inclinada. De qualquer jeito, qualquer que seja a função, todas elas sempre cruzarão no ponto onde x é igual a 0 e y é igual a 1. Porque se a gente coloca 7 elevado a 0, ou 20 elevado a 0, ou 2 elevado a 0, a resposta sempre será y igual a 1. Da mesma forma aqui, meio elevado a 0, 1/7 a 0 ou 1/20 a 0, todas elas serão iguais a 1. Vamos trocar aqui agora. E se eu tenho y igual a 7x mais 3? Ora, acontecerá exatamente o que nós fizemos nos exemplos anteriores. Esse gráfico vai subir 3 casas. Então, se eu tinha aqui a função y igual a 7x, passando aqui no 1, e esta função não toca no zero, o que eu terei agora é a função y igual a 7x mais 3, não precisa nem botar aqui que já está ali em cima, y igual a 7x mais 3, e ele vai cruzar agora no 4. Era 1, mas eu estou somando mais 3, então ele vai subir 1, 2, 3. Perceba que esta função tem como imagem todos os valores de 3 para cima, né? A imagem desta função y igual 7 elevado a x mais 3 será de 3 até mais infinito. Porque o que acontece? Esta função exponencial, ela vai ser de 1 e tende a ser 0. Se essa função está subindo nessa direção, e em vez de 1 passa no 4, se essa de 1 tende a ser 0, essa que passa no 4 vai tender a ser quanto? 3. Ela nunca vai ser 3. Ela vai tentar chegar perto de 3. Por que ela nunca vai ser 3? Porque esta potência aqui nunca vai ser 0. Não tem como ela ser 0. Então não tem como ela ter essa conta 0 mais 3. Ela vai ser sempre 3 mais alguma coisa. Pode ser 0,00001, mas não vai ser 3. Se nós temos uma função y igual a 1/5 de x menos 4, como é o gráfico dessa função? Então nós vamos fazer aqui o gráfico x, y, e vamos fazer o gráfico dessa função decrescente passando no 1. Qual é a imagem desta função? A imagem dessa função são todos os números reais positivos, ou, se preferir, de 0 até mais infinito. Porque ele vai pegar quase do 0 até todos os y para cima. Se agora eu tenho a função, né, essa aqui foi y igual a 1/5 de x. Se eu vou desenhar agora a função y igual a 1/5 de x menos 4,
este gráfico vai descer paralelamente e agora ele vai passar no 0, no 1, no 2, no 3. Então este gráfico vai fazer isto. E ele nunca vai passar para baixo do 4. Ele nunca vai ficar abaixo do, ou do menos 4, né? Nós estamos na parte de baixo aqui. Então, esta aqui é o gráfico y igual a 1/5 de x menos 4. Ele cruza no 3, porque ele partiu do 1. Ele desceu 4 casas, uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Mas ele nunca vai passar para baixo do menos 4. Da mesma forma que este gráfico y igual a 1/5 de x nunca vai passar para baixo do 0. Se esse gráfico 1/5 elevado a x, ele passa em 1 e nunca passa do 0, se ele agora passa no 3 ou no menos 3, ele nunca vai passar para baixo do menos 4. Então, a imagem desta nova função será do menos 4 até o mais infinito. Ou seja, daqui para cima. Isso tudo seria a imagem desta função 1/5 elevado a x menos 4. Eu espero que tenha ficado claro. É isso.